tem que passar por ele. Não tem outro caminho. É por ele, irmãos. E às vezes, por causa disso, a gente acaba dando muitas voltas, né, em círculo. Então, irmãos, nós temos que ter a consciência do deserto. Irmãos, e no deserto, às vezes quando a gente está bem, a gente não tem essa... A gente não acha que vai dar tudo certo. A gente tem essa mania de que vai dar tudo certo, vai tudo bem, nunca vai dar errado. E a gente vê aqui, irmãos, pela nossa tendência hoje, os carros novos que estão saindo. Os carros novos que estão saindo, onde fica o step? Fica no porta-mala, né? A maioria dos carros fica no porta-mala, o step. E quando vai viajar, irmão, você enche o carro de mala. Quem tem mulher, então, né, irmãos? Enche aquilo de mala que nem fecha depois, né, irmãos? Tem que forçar para fechar. Só que você não imagina que vai furar o pneu. Você imagina? Você não imagina. Você vai lá e enche de mala. Quando fura o pneu, meu irmão, é só Jesus para ter misericórdia. Você imagina aquele monte de mala, dá o tamanho do carro todinho para trás, assim. Aquele monte de mala para trás. Para você tirar o step, trocar o pneu, que não é coisa muito legal de se fazer. Não é legal. E depois tem que pôr todas as malas de volta. A gente não prevê essas coisas, não é verdade? A gente vai pro deserto e não prevê que vai faltar água. O povo tinha que saber, irmãos. A gente tem que ir para a aprovação e saber que não vai ser fácil. É difícil, irmãos. O que eu estou pregando aqui é difícil, não é fácil não. Estou pregando aqui algo doído mesmo. Mas o Senhor me deu, amém. Tudo é possível para Ele, amém? É possível para Ele, irmãos. É possível para Ele que não fure o pneu também na viagem. Deus quiser, não vai furar o pneu, viagem nenhuma. Mas se furar, irmãos, nós temos que tirar a mala, pegar o pneu, trocar e voltar de novo. Não tem para onde correr. Irmãos, e a gente não, às vezes não acredita que vai. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, irmãos, que o deserto na vida do cristão não é acidente de percurso, mas é uma agenda. Ele tem que estar lá. Ele faz parte do caminho, irmãos. Da onde você sai até a terra prometida, não é, irmãos, que desviou do roteiro. Você não saiu do roteiro até a terra prometida. O deserto, ele faz parte do roteiro até a terra prometida. Ele faz parte. Amém. Irmãos, em segundo lugar, para vencer as inclinações do nosso coração, a gente tem que perceber a rocha. Perceber a rocha. Quando Moisés vai falar com Deus, irmãos, sobre a água, Deus manda Moisés voltar à rocha. A rocha, ela já havia dado água uma vez. Já tinha dado água uma vez. E Moisés vai à rocha. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele sugere que a rocha seguia o povo de Israel. E ele diz assim ainda, que a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Já ouviu muitas pregações que as pessoas falam, baseado no texto de Paulo, que a rocha simbolizava Cristo. E a rocha seguia o povo de Israel para trazer água. Eu nunca fui no deserto, mas não imagino que tenha muita pedra lá, né? E tinha uma rocha ali. Então, para a gente ver, irmãos, que quando a gente está num deserto, na dificuldade, há uma rocha. E essa rocha é Cristo. Essa rocha é o Senhor, irmãos. Nós estamos na dificuldade, tá faltando água, a gente está com dificuldade, está com algo que não cessa, mas a rocha está conosco, é Cristo. Nós temos que perceber que ela está ali, e no momento certo ela vai dar água. No momento certo ela vai dar água. Eu não preciso bater nela, né? Porque é o seguinte, na primeira vez ele teve que tocar, mas na segunda vez Deus fala o quê? Fala com ela. Quando a gente vai crescendo na tribulação de Deus, Deus vai nos ajudando. Deus vai nos ajudando, vai nos orientando. Eu acho engraçado que ali fala que Moisés colocou o rosto no chão. O rosto no chão. E aí apareceu a glória de Deus.
é algo interessante, algo bonito de se ler. Algo forte. Quando se prostra o rosto no chão, em humilhação, Moisés, alguém que seguia o povo ali, que direcionava o povo, ele se prostra no chão diante do rei de Israel, o Senhor dos Senhores. Irmãos, então nós temos que ver que a rocha está conosco, Cristo está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, amém? Socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, qual é a sua rocha? Qual é a sua rocha? Qual é a sua rocha? Amém. Jesus é a nossa rocha. Cristo é. Irmãos, nós não devemos confiar em outra coisa se não for em Cristo. Nós ouvimos na pregação, domingo do pastor, né? Ele falava, às vezes acontece umas coisas aí e outros ganham lição. Então nós devemos confiar em Cristo. Ele é a nossa rocha. Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é quem está conosco no deserto. É dele que sai a água. Não é de nenhum outro. Em terceiro lugar, irmãos, para encerrar, que eu já preguei uns 50 minutos, eu acho. Diz assim, irmãos, a gente temos que confiar que tudo é possível para Ele. Tudo é possível para Ele. Se nós começarmos a confiar que tudo é possível para Ele, nós confiarmos que Ele é a rocha, nós reconhecemos que estamos no deserto e temos que passar por Ele, e não fazer daquilo uma sombra sobre nós, mas fazer daquilo o caminho para chegar na Canaã, na terra prometida, nós vemos que tudo é possível para Ele, irmãos. Vai sair água de rocha, irmãos. Irmãos, se eu estivesse ali, eu ia ficar de boca aberta, sinceramente. Tocar na rocha e sair água. Mas o que Deus fala para Moisés? Ali quando Moisés bate no... Porém o Senhor disse, versículo 12, irmãos, quem quer acompanhar. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé o suficiente para fazer que o povo de Israel reconhecesse o santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra prometida que eu dei a eles. Moisés não teve fé, o Senhor diz. Moisés não teve fé o suficiente para falar para a rocha e sair água dela. Será que a gente tem fé o suficiente para isso? Será que a gente tem fé, irmãos? Não digo para falar para a rocha e sair, que é algo que tem que ter fé mesmo. Mas quando a gente está no deserto, a gente sabe que a rocha está conosco. A gente tem fé que na hora certa ela vai agir? Na hora certa o Cristo vai agir? Nós temos que ter fé nisso. Essa era a fé que Deus cobrava de Moisés. Era a fé que na hora certa ia sair água. Aquele momento que não estava saindo era algo de Deus. Algo de Deus. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil, irmãos, para mim. É crer que na hora certa vai sair a água. Crer que na hora certa o Senhor vai agir, vai interferir ali na nossa casa, no nosso serviço, no que quer que seja, na finança, onde for, na hora certa vai sair água. A rocha vai agir. Nós temos que crer nisso. E é algo muito difícil, irmãos. A conclusão é assim: para o Deus que tudo é possível, irmãos, antes da gente rendermos às inclinações do nosso coração, temos que aceitar o deserto, as dificuldades, saber que a rocha Cristo está conosco e crer que tudo é possível para Ele. Era isso que o Senhor colocou no meu coração em trazer, que a gente, para vencer essas coisas que ficam no nosso coração, a gente não crê que tudo é possível para Ele. Porque quando a gente fica só no problema, nós não cremos que tudo é possível para Ele. Nós esquecemos do que Ele fez, nós não cremos que tudo é possível para Ele. Quando nós murmuramos e fazemos de algo que está ruim pior, nós esquecemos de que tudo é possível para Ele. Então, irmãos, isso aqui o Senhor colocou no meu coração, e eu creio, irmãos, que eu aprendi muito com isso, e é o que
eu gostaria de passar à igreja que nós temos que tudo é possível para Ele. Amém?